Abre sua Bíblia em 1 Samuel. 1 de Samuel. Quando o pastor Edson me procurou minha disponibilidade no domingo para estar aqui, Deus já me deu essa palavra. Então eu tentei até procurar outros lugares de ler, mas 1 Samuel capítulo 17. Eu vou ler só 2 versículos, mas eu gosto de pregar com a Bíblia aberta, irmão. Quem puder aí acompanhar, ficar com a Bíblia aberta para ler junto, é bom. 1 Samuel 17, o 17 e o 18. Observe bem aí que está escrito assim, ó. 1 Samuel 17 diz assim: Disse Jessé a Davi seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos uma efa desses grãos tostados e esses 10 pães, e corre ao arraial e leva-lo aos seus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visita teus irmãos e vê se vai bem, e toma o seu penhor. Observe essa palavra, meu irmão. Toma o seu penhor, amém, irmãos? Então, nós estamos aqui diante da palavra que nós vemos uma família que tem 8 irmãos. Nessa época de Saul, os israelitas e os filisteus estavam em batalha. Naquela época dos reis, existiam os povos que seriam liderados por aqueles que venciam os seus povos, os seus liderados. Se eu vencesse, eu seria dono daquele povo, eu ia liderar aquele povo. E assim vivia em guerra. Israel com filisteu, Sírias com outros a mais, e assim nós vamos entender que era guerra para domínio de território. Mas nós vemos aqui que tem uma família que tem filhos e tem irmão. Os mais velhos se propôs estar na batalha juntamente com o seu rei Saul. E seu pai, já avançado em idade, fica preocupado, né? Como estão meus filhos? Como que vai passando? Como é que eu posso ter notícia deles? Chama seu filho mais moço, que é Davi, dá uma ordem para ele. Pega esses grãos, esses pão, esses leite, vai ao arraial, leva a teus irmãos, vê como está e me traz um penhor. O que é um penhor? Eu tenho 6 Bíblias em casa. Cada uma tem só 2 tem uma fala diferente, que é um penhor. Mas as outras vai dizer que me traz uma prova que teve lá. Outras me traz uma visita concreta deles. E eles saem. Mas eu quero te mostrar que nessa batalha, irmão, tinha algo que estava sendo perseguido por 40 dias. Uma batalha de palavra, mas não ainda de espada, de guerra. Mas assim eles estavam em ordem de batalha. Se você voltar aí no capítulo 17, no 8, nós vamos ver que parou e clamou as campanhas de Israel e lhe disse: Para que saireis e ordenar essa batalha? Não sou eu filisteu? E vós servos de Saul? Escolha dentre vós um homem que desce a mim. E se ele puder pelejar contra mim e me ferir, seremos servos de vós. Porém, se eu vos ferir, então sereis servo de vocês. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as campanhas de Israel, dizendo: Dai-me-lhes um homem para que peleja contra mim. Um homem, ele pediu. Então, irmão, nós vamos ver que nós estamos diante da palavra de Deus, que lá tinha milhões de batalhão de guerras, em fileiras, homens preparados, com espadas, com vestes, com tudo que estava preparado para a guerra, assim eles estavam. E assim eles estavam para guerrear. Mas naqueles dias estava só em observação,
botava em ordem de fileira, dava ordem de batalha, mas ninguém se propôs a batalhar. Ficava. Quando apareceu esse homem, o exército de Israel todo com seu rei tremeu. Falou agora. Aleluia. Agora é perigoso nós descer. Um só? Não. Mas tinha um, irmão. Ô glória, tinha um que estava sendo enviado. Aquele enviado, irmão, ele estava para fazer aquilo que Deus quisesse na vida dele. Ele saiu para obedecer à voz do seu pai. Davi pega esses queijos, esses pão e vá até o arraial. Nós vamos ver aqui que no 19 em diante, que vai dizer assim: estava Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do cavalo pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou. Observa aí, irmão. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda encarregado e se partiu, como Jessé lhe ordenou. E chegou no lugar dos carros, quando já era a sair de ordem de batalha, e os gritava, os israelitas, a peleja. E os filisteus se propus em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou, escute só, e Davi deixou a carga que trouxera na mão de um guarda de bagagem, e correndo a batalha, ou chegando, perguntou aos seus irmãos se estava bem. Tem 3 pontos aí, irmão, que eu falei que eu observo. Quando Davi recebe a ordem do pai, ele estava cuidando de umas ovelhas. As ovelhas ficou arderiam? Não. Ele falou que deixou com a pessoa responsável. Porque lá na frente ele podia ser cobrado, como foi. Se você ler a Bíblia, você vê que os irmãos vão encontrar ele, o mais velho, e falar: o que está fazendo aqui? Com que é a tua prestação? Com quem tu deixou as poucas ovelhas de meu pai? Ele já viu, falou que já tinha deixado, aqui antes já estava guardado com os guardas. Guarda é guardador. Já estava cuidado. Ele chega, irmãos, na hora da batalha. Mas ele deixou a carga arredio, o que ele levou? Não, ele vai lá e entrega na mão do responsável. Então, 3 pontos aqui, irmão, que vai nos chamar a atenção. Levantar cedo é obediência, é corajoso. Pessoas que têm, eis-me aqui, porque ele fez tudo certinho. Levantou cedo, para chegar em ordem, em horário, não vacilou. Chega lá, deixa a carga responsável e corre para a batalha, e assim ele já procura os seus irmãos. Está tudo bem? O que é isso, irmão? Eis-me aqui. E como está vocês? Como estão passando? Mesmo que os irmãos dele não foram bem recebidos, irmão. Nós conhecemos na Bíblia, Eliabe, lá o mais velho, o primogênito, ficou bravo com ele. O que tu está fazendo aqui? Que pretensão é essa tua? Aí ele vai até e fala: o que eu fiz contigo? O que tem agora? Mas qual é a palavra da guerra daquele dia? Me dei um homem. Manda um homem aí para pelejar comigo. Um só. A Bíblia não relata, mas se nós vemos nos contextos, mais lá no livro de Reis, tinha milhões de pessoas naquela guerra, né? Tinha muitos milhares. Porque se ia para uma guerra, era com 600 mil acima. Era muita gente. Então, no meio de um exército daquele tanto, ele pede um homem só. Me dê um aí que possa pelejar contra mim. Ao chegar ali naquele lugar, Davi, ele estava debaixo de várias obrigações. De levar pão, os irmãos, de levar
mais algum alimento para os guerreiros. E ainda a coisa mais que ele estava ainda para fazer era para levar uma prova que ele estava naquele lugar. Porque o pai pediu, me traz um. Senhor, me traz uma prova. Aí nós vamos entender, irmão, que ao chegar ali, levanta-se uma conversa entre os guerreiros. Aquele guerreiro forte lá, o rei falou, quem guerrear contra ele vai ser livre em Israel, vai ser abençoado pelo rei, o rei vai dar sua filha para casar com ele, e ele vai ter o passe livre em Israel. Olha a promessa do homem. Promessa do homem. Olha a promessa do homem, tá? Estou tudo livre para ti. Irmãos. Mas o enviado é diferenciado. O enviado, ele tem que ter obediência, ele que tem que estar preparado, ele que tem que ter eis-me aqui, e ele tem que ter convicção daquilo que ele vai fazer. Certa da vez, irmão, nós vemos que na palavra de Deus, aquele que manda, ele responsabiliza por ele. Certa vez nós vamos ver que quando Jesus, ele é a ascensão de Jesus e ele vai, no capítulo de Marcos 15, lá de 16, ele vai dizer, ide, que já foi falado ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide, é uma ordem. Aquele que predispôs, irmãos, ele não está indo sozinho. Ele está debaixo da ordem para fazer aquilo que Deus ordenou. Mas para poder vencedor, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter coragem, obediência, ele tem que ter, entendeu, o entendimento daquele, não pode deixar suas ovelhas redil, ele tem várias coisas que aqui estavam sobre as costas de Davi. Ele levantou cedo, corajoso, cuidadoso, tudo certinho para poder ser vencedor. Quando nós vemos que no decorrer desse dia, Davi começa a intervir naquele combate, naquela batalha, naquele dia, tem-se um alvoroço. Um menino falando que vai guerrear contra um gigante de 3 metros de altura. E aqui nós vamos ver, que aqui se você ler o capítulo 17, vai falar do tamanho da lança, da sua coraça, de tudo que aquele guerreiro estava preparado. E um menino despreparado. Não tem nada, eu vou vestir minha roupa aqui. Pega a roupa do rei e coloca. Roupa desobediente não serve mais quem é o enviado, não, irmão. Quem serve a roupa enviada é a sua força, o seu caráter e a sua ordem. Pega a roupa dele, coloca nas costas de Davi, pega a batalha, e Davi vai começar a falar, não consigo nem andar com isso, me tira isso aqui. Vai lá e faz, conforme ele sabe fazer. Pega as pedrinhas do ribeiro, entendeu? E fala agora, eu vou de encontro com aquele incircunciso que está afrontando, não é a mim, não é a você, não é a sua igreja, mas sim o Deus vivo. É o Deus que cuida de nossas vidas. Tu afrontaste o exército de Deus vivo, o exército de Israel. Ele tem um Senhor, aleluia, glórias a Deus. As portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. Isso é palavra de Deus, isso é promessa. Davi entendendo suas coisas, fala, eu vou aqui, é com o Deus vivo, que é para quem tu afrontaste. Aí nós vamos ver que em todo esse contexto, esse texto, cadê o penhor que o pai tinha pedido? Porque Davi estava lembrando dele, irmão. Os meus irmãos nem me recebeu direito, né? Davi vai pensar, já foi falar, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha pretensão? Ele era enviado, irmão. É o separado. É quem o pai enviou. Quando ele chega na hora da batalha, nós vamos ver que ele pega uma pedra e essa pedrada ele afunda a testa do incircunciso filisteu e joga ele de testa no chão. Não tem a sua espada, mas com a própria espada do seu inimigo ele corta a cabeça. E aí, onde é que nós vamos entender que dali para frente os filisteus teve que bater em retirada e os israelitas foi para cima
com tudo. Agora nós vence, porque o seu maior é derrotado. Aquele que nos afrontava, que fazia nos tremer, já não é mais. Então nós temos força. O enviado lhe dá força, irmão. O enviado traz, tira o problema que está em nossas vidas. Por quê? Ele é enviado. Tinha convocado, irmão. Tinha os 3 mais velhos, foi tudo convocou. Vem para a guerra. Vem para a guerra, o outro vem para a guerra. Mas lá na peleja não tinha vitória. Estava com medo. Todos tremendo. Como eu vou vencer? Aleluia. O enviado vai vencer. Aleluia. Quando eu estava lendo essa palavra, e eu fui no livro de João, capítulo 7, e comecei a ler esse versículo. Tem 4 palavras que Jesus vai dizer ali que ele é o enviado. Que é o capítulo 16, o 18, 7 de João. O versículo 16, o 18, o 28, o 29 e o 33. Se você ler aí, você vai lá que está lá. Eu sou o enviado. Oh, glória. Quem nos tirou? Aleluia. Quem nos dá salvação, irmão? Quem tira nós da opressão? É o enviado. É ele. Não temeremos, porque o enviado, ele é o vencedor. Glórias a Deus. Queremos ser vencedor? Temos que olhar para o enviado. Foi um só, irmão. Aleluia. Foi um só que nos venceu, nos deu vitória. E hoje nós estamos aqui. Eu posso dizer, obrigado, ó Senhor. Vencedor de todas as batalhas. Guerreiro forte. Leão da tribo de Judá. Oh, glória, aleluia. Ele é o enviado, irmãos. Aleluia. Alegra o teu coração, sabe que o enviado vence qualquer batalha. Não existe gigante que ele derruba. O que é o gigante que te afronta? A falta de quê? Qual é o gigante da tua vida? Medo? Falta de quê? Pode ficar tranquilo. Só crê no enviado. A batalha ganha. Tudo é vencido. 2011. Aleluia. Ô glória, 2011. Tímido. Sentado no canto lá da igreja. Meu Deus. O que é que eu faço da minha vida, Senhor? Meu Senhor, misericórdia. Eu quero ser batizado. Deus preparou meu batismo. Batizei. O João Figueiredo, que conhecido como José Figueiredo, conhecido como João, depois da Idalessa ali, que carro no Seróide, que é bem conhecido. E eu quero um segundo para mim ajudar na missão. Chamar o irmão Elviro. Falei, meu Deus, como é que eu vou te servir? Não sei falar alemão, nem africano, nem coisa. Como é que eu vou passar para o outro lado da Macedônia? Aí eu fui para a Bíblia, irmãos. Você sabe como é que eu faço missão? Orando, enviando e abençoando. Talvez nós estamos aqui nesse momento, mas a oferta da missão talvez está chegando lá onde que você não está. E tem um pregador lá salvando alma que ele teve condições pela missão de estar fazendo o trabalho. Quem foi que fez a missão? Nós, a igreja que fez a missão. Então, irmão, missão é fácil de fazer. E eu entendi isso. Aí me chama novamente para ser líder de missão e eu falei, eis-me aqui, Senhor. Por quê? Na Bíblia eu encontrei, segundo as Coríntios, que quando os macedônios propôs ajudar voluntariamente, Deus o abençoou. E assim foi feito. Quando eu observei na Bíblia, a Macedônia talvez é a rua. É o portão da tua casa. Tem um vizinho do lado que precisa de ser evangelizado. Precisa de uma ajuda. Precisa de algo. E você, talvez, olhando para um lado, passa e não percebe que ele é necessitado. E você, sendo um servo de Deus, você tem que fazer para o enviado lá, dar o pão, que está no afoge, que ele levou o pão, ele levou
A obediência levou tudo e venceu a guerra. O vencedor está com nós, irmão. O Senhor Jesus é o vencedor de nossas vidas. Isso aqui é uma conjecturação de Davi para observar que Jesus, ele disse, eu sou enviado. Quem trouxe salvação foi o enviado. Quem trouxe a paz foi o enviado. Quem trouxe tudo para as nossas vidas foi o enviado. Nesse tempo de Davi, foi no tempo lá de 700 antes de Cristo. E hoje nós estamos 2000 e tantos depois de Cristo. Então nós vamos ver que o enviado continua sendo ele. O Senhor Jesus, ele nos dá, irmão, paz, ele nos dá coragem, ele nos dá sabedoria, ele nos dá entendimento, e ele está conosco aonde nós ir. É só ele. Não tenho. Pastor Josivaldo está aqui, líder dessa igreja. A quem te preocupa a tua vida, que ora por ti, ora por a misericórdia das nossas vidas, os nossos pastores. Mas muitas das vezes, irmão, nós precisamos de obedecer para nós ser abençoados. Nós temos que ter obediência. Para Davi é uma prova disso. Como servo, como pessoas, como uma pessoa circular, ele teve obediência e ele foi um vencedor. No meio de milhões de pessoas de batalha, ele foi vencedor, mas ele obedeceu primeiro, foi o pai dele. Para depois ele ser vencedor. E muitas das vezes nós não queremos obedecer ao nosso líder, nós não queremos obedecer aos nossos pais, nós não queremos obedecer ao nosso patrão. Como é que nós vamos ser vencedores em nossas vidas? Tem que ter obediência, tem que observar. Mas não era o meu querer, mas como o Senhor mandou pela tua palavra, eu vou lançar a rede do lado direito, como tu mandou. Tu mandou, eu vou obedecer. E quem Pedro arrachou? 52 peixão grandão. Porque teve obediência. E a pessoa se Pedro fala assim, eu não vou pescar a noite toda, não vou mais não pescar não. Mas sobre a tua palavra eu lançarei novamente. Então tem que ter obediência para poder ser próspero. Então nossa vida, irmão. Eu, como posso dizer, estou pedindo até perdão pela igreja por os trabalhos esse ano não ter fluído. Mas eu peço à igreja, vamos se preparar. Eu estou vendo aqui uma igreja jovem. Rosto jovem ali. Irmão, vai falar, eu, sozinho, vou sozinho. Davi sozinho, irmão. Chega num montão de guerra e derruba um gigante, põe a cabeça dele debaixo dos braços e vai para Israel. Aí quem foi chegar lá, quando foi abençoar, deu 1000 para Davi, mas deu 10.000. Deu 1000 para Saul e deu 10.000 para Davi. Teve até ciúme, não foi? Foi, mas ele foi vencer. Quem recebeu o triunfo? Foi o pai de Davi, Jessé. Olha, o meu filho venceu a guerra. Olha, glória. O penhor que ele levou foi diferenciado, irmão. Mas para levar o penhor, irmão, para derrubar o gigante, tem que ter um pouquinho de obediência, né? Então nós temos que observar, olhar para essa palavra, procurar onde nós podemos engajar. E eu engajei em 2 Coríntios 8. É minha base bíblica para mim ir trabalhar no campo. Estou cansado? Estou. Hoje era para mim estar deitado até 9 horas da manhã, mas tem evangelista, tem. Esse aqui, eu vou. Vamos para a rua? Vamos. Irmão, quando uma igreja está na rua pregando, fazendo culto ao livre e tudo, irmão, é uma igreja vista. Não se importa se aquele que você evangelizou vai sentar na tua igreja, mas não importa que Jesus o salva ele e a glória do Senhor e o nome do Senhor é glorificado. Aí ele salva aquele ali, leva para aquela igreja, o outro daquela igreja salva e traz para a sua, e o nome do Senhor é glorificado. Tem que me dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Irmãos, se eu for contar da minha vida, está minha esposa ali, a Zilda, companheira há 40 e poucos anos. Já tivemos divergência, mas a mulher sabe, o lar dela é edificado. Né? O lar dela não é destruído, ela é edificada. E ela edificou o lar dela novamente. Mulher saiba. Mulher virtuosa. Zilda, está ali sentada. Mas, nós passamos, mas ela tem hora que fala, fala, eu não estou servindo a pastor, sou obediente a ele. Mas eu estou servindo ao meu Senhor. É o enviado que me trouxe pão, alimento, me tirou, derrubou o gigante para que eu não possa mais tremer nada. Pôs a chave no bolso, falou, fique preso aí. Fique preso aí, quem manda sou eu.
Oh, glória, aleluia, é Jesus Cristo, meu Senhor. Por isso, irmão, eu estou aqui. Por isso eu te digo, olha para esse enviado. Sem ele, irmão, tudo é difícil, mas sem ele não chegar, pode ser que o gigante comece a gritar e nós trememos. Mas o enviado chegando, irmãos, oh, glória. Nós vemos o gigante cair e nós voltamos triunfantes e glorificando o nome do Senhor, falando, obrigado, Senhor Jesus. Tu é o nosso vencedor, Pai, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor enviado, que eu te amo, te adoro e te digo obrigado. E deixa essa mensagem no coração da igreja, observa a palavra do Senhor e seja obediente. Assim, o seu gigante não vai prosperar e você vai multar nas costas dele e vai levar debaixo do braço a cabeça para ser triunfante.